Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui para a promoção de um vídeo. Hoje eu chamei para conversar, para a gente falar um pouquinho de carreira, de gestão financeira e controladoria, que é a experiência dela, a Samara Palladini, uma grande amiga minha e que teve a grande sorte de nascer no mesmo dia que eu, né? É com você, Samara. André, obrigado pelo convite. Me sinto muito lisonjeada pelo convite. E vamos lá, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu iniciei minha carreira profissional como menor aprendiz, então bem cedo. Ali, trabalhando no dia a dia, eu comecei, terminando o contrato de menor aprendiz, eu decidi fazer direito. Fiz um ano na faculdade de Direito, vi que não era para mim, também comecei a trabalhar num escritório administrativo e fazia mais partes administrativas e me encantei ali pelo financeiro, né? Então, fui procurar cursos relacionados a isso e me encontrei na contabilidade. Então, foi o curso que eu escolhi, interrompi o Direito e escolhi fazer a contabilidade. E hoje sou bacharel, tenho CRC ativo, sou contadora e controller. Depois, né, me formando ali no momento da faculdade, eu mudei de cidade, fui para Jundiaí, continuei minha faculdade lá e ingressei na área de auditoria. Fui contratada por uma Big Four, um processo seletivo bem difícil, que durou ali 6 meses de processo seletivo, mas que foi um grande divisor de águas para minha carreira. Foi entrar numa Big Four. E ali, um ano de trabalho numa auditoria equivaleu a 4 anos da minha faculdade, de tanta bagagem que foi adquirida. Então, olhei todas as contas contábeis, controles internos, aprendi sobre a lei SOX, né, de controles internos para empresas de capital aberto na Bolsa de Nova York. Enfim, foi um grande aprendizado mesmo. Passados os anos ali na auditoria, fiquei 4 anos na auditoria, resolvi voltar para minha cidade, Bauru, e aqui entrei mais na parte contábil, então fui trabalhar com contabilidade mesmo, e ali foi mais uma bagagem. Porque na auditoria a gente não vê muito o detalhe de como é uma rotina contábil, né? Todas as declarações que tem que entregar. A gente audita mesmo os números, faz a demonstração financeira, parecer de auditor, enfim. O dia a dia ali mesmo a gente não conhece exatamente como tem uma noção, mas não conhece. Então, nessa empresa, eu tive mais essa experiência que completou ali um pouquinho mais a minha bagagem. E, a partir dali, eu entrei, saí, né, da empresa, engravidei, então resolvi sair, fiquei um tempinho em casa, fazendo alguns trabalhos autônomos, e prestei um processo seletivo para a área de controladoria. Nunca tinha pensado na área de controladoria, mas resolvi prestar o processo. Tive que dar uns passos para trás na carreira não, né, mas em questão de salário, nomenclatura de cargo, eu dei alguns passos para trás, mas isso fez com que desse um impulso incrível, esses passos para trás deu um impulso incrível na minha carreira. E eu me encontrei na controladoria, diferente de auditoria, né, que tudo serviu, né, para agregar ali, para me tornar a profissional que eu sou, mas a controladoria a gente tem uma visão muito mais ampla, a gente faz parte de um propósito, olha a empresa como sua, e ali você veste a camisa de verdade, quer que o negócio aconteça, e eu me encontrei nessa área e não pretendo sair dela. E, bom, aqui na controladoria, eu entrei ali, como falei, né, dei alguns passos para trás como júnior, e com toda essa bagagem que eu tive na auditoria, na contabilidade, fez com que eu tivesse um crescimento acelerado dentro da empresa que eu estou hoje, virando aqui a head de controladoria ou controller, né, com as nomenclaturas aí. E sou responsável por todo o time de controladoria mesmo. E é um desafio muito grande, porque o time é um time de alta performance, tem que ser, é uma área encantadora, que a gente olha todos os números da empresa, não só números financeiros, como números operacionais, como funciona, visão de negócio,
e ali tudo para você fazer parte da continuidade do negócio, né? Tudo o nosso trabalho, a nossa missão ali é sempre preservar a continuidade do negócio. E depois de um tempo trabalhando aqui, eu tive um grande desafio, que acho que também assim foi um dos maiores da minha carreira, foi participar de um processo de IPO. Então, eu estive à frente ali de toda a documentação que precisa ter, todas as revisões, todo o valuation da empresa, projeções de longo prazo, formulários que tem que enviar para a CVM, tudo ali, eu mais a equipe de contabilidade, jurídico junto, a gente trabalhou em cima, então, assim, nossa, foi sensacional, foi uma experiência incrível, desafiador, trabalhei pra caramba, mas incrível. Infelizmente, assim, a gente foi aceito para a CVM, protocolou, mas no final a gente desistiu do processo, a gente tirou o processo, mas a gente conseguiu chegar até o final, a CVM aceitar tudo, mas no final, por estratégia, por momento da empresa, decidiu não abrir o capital. Mas a gente completou todo o cenário, a parte de controladoria, contabilidade foi concluída, né? Foi uma decisão estratégica da nossa diretoria mesmo não continuar, mas todo o processo foi completo e foi muito gratificante chegar lá no fim e falar, conseguimos entregar tudo que precisava com excelência, e o mais incrível foi com pouquíssimos pontos da CVM, que até os nossos assessores falaram que isso foi inédito para eles. Então, foi um trabalho incrível, realizado, um desafio enorme, e o que eu posso falar da área da controladoria, como eu disse aqui, é uma área que a missão dela é a gestão para a continuidade do negócio, né? Então, dar a visão para todos os gestores, para todos os gerentes executivos, diretoria, de olharem seus custos, planejar, fazer controles internos, todas a importância de ter controles e seguir ali o orçamento e planejamento estratégico da empresa para que ela percorra os trilhos que ela precisa para chegar no resultado fim. Realmente, muito sucesso aí nessa carreira. A gente está numa proposta também durante essa semana, Samara. A gente está, né, segunda-feira eu entrevistei a diretora de uma empresa de baterias grande. Hoje eu te chamei aqui. À noite a gente vai ter um especial de Dia das Mães falando da mulher gestora, falando de RH, né? E aproveitar também esse ensejo com você, como mãe, como gestora, tudo, a gente falar um pouquinho sobre isso. Como é a sua vida, né? Como você consegue fazer tanta coisa, né? E sendo mãe de 2 filhos, 2 crianças, né? Que dão muito trabalho, a gente sabe disso, a gente tem filho também, a gente sabe disso. E como foi esse processo, né? De você continuar os estudos, continuar se especializando na sua carreira, ter seus filhos, dar atenção para eles. Como que é essa loucura, essa aventura, né? De ser realmente um profissional bem-sucedido e ser uma grande mãe. Como que você consegue lidar com tudo isso? Ó, a gente tenta equilibrar tudo, né? Mas eu posso falar assim que eu tive sorte de estar numa empresa que, mesmo com a maternidade, aliás, eu passei o processo de IPO grávida, no momento da minha gravidez, e a empresa em nenhum momento ela paralisou minha carreira, fiquei estagnada por causa da maternidade. E, aliás, eles me reconheceram, eles me deram uma promoção de executiva enquanto eu estava grávida. Então, assim, eu posso falar que eu estava no lugar certo, estou no lugar certo. Uma empresa que consegue reconhecer e separar as coisas também. Mas é difícil a gente dar o melhor na empresa, dar o melhor em casa, e para isso a gente precisa de muito apoio, tanto na empresa quanto em casa. E eu tenho nos dois lugares, então isso faz com que seja uma combinação de sucesso. Muitas vezes eu tenho que me dedicar um pouco mais aqui no trabalho, mas eu tenho minha rede de apoio, meu marido, que sempre estão ali fazendo junto comigo, me apoiando, e para que tudo ande dentro dos trilhos, assim, para que tudo dê certo.
Então, assim, eu acho que o principal é ter uma rede de apoio, uma família que apoie e que do lado da empresa também entenda a parte mãe, pessoa, para que tudo consiga ser equilibrado. Legal. A gente mostrar um exemplo, né, de que dá para ser feito, né? Acho que é o mais importante isso. Nós que já fomos empreendedores, temos empresa, tudo, a gente sabe da importância de ter o conhecimento da mulher envolvido, né? E assim saber que dá para conciliar. E como você bem frisou, é a importância da família em todo esse contexto, né? Eu também agradeço muito, né, a minha esposa, toda a minha formação, acho que talvez eu não conseguiria metade do que eu consegui se ela não tivesse ali atrás, né, e incentivando e apoiando, né, me ajudou muito em todo esse período. E a gente sabe quanto também o Marcelo ajuda também nessa condição, os seus pais também ajudam bastante você aí nessa formação também, né? E eles te dão esse embasamento muito bacana realmente para trilhar uma carreira, tanto como mãe e tanto como profissional de carreira. Agora, voltando um pouquinho também à parte da carreira, você comentou a questão da liderança, né? Que você tem a sua equipe, tem essa questão de que você comandar algumas pessoas, tal. Como que foi para você tão jovem já comandar pessoas? Como foi essa preparação? Você já desde assim, eu te conheço particularmente, mas os ouvintes não te conhecem ainda. Explica um pouquinho como que foi esse processo da liderança, de engajar, né, a equipe para entregar um bom resultado. Explica um pouquinho para a gente como funciona. Bom, liderança para mim é um tema muito desafiador. Até hoje, assim, por mais que eu ainda, né, já ocupo há um certo tempo o cargo de liderança, mas ainda para mim é muito desafiador, porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer muito, então eu tive que aprender a delegar, deixar que as pessoas elaborem do jeito delas, aceitar o que elas têm para oferecer e colocar as pessoas no melhor lugar que elas devem estar, né? E isso é um desafio diário. Então, hoje o que eu mais estudo, sem ser a parte técnica, é a parte de liderança. Então, a minha diretora, assim, ela é excepcional como líder, ela tem um dom para liderança, para dar feedback. Então, ela foi a minha grande mentora para esse processo. E é nela que eu me apoio sempre, ela me dá dica de livros, então eu leio bastante para conseguir fazer o que eu tenho que fazer. No time de controladoria, o perfil do profissional de controladoria, ele normalmente é um perfil de alta performance. Então, muito neles é mais dar o trilho e o conceito do que dar como fazer. Eles conseguem percorrer esse trilho sozinhos. Então, isso torna mais fácil em termos de processo, né, assim, de execução, mas ao mesmo tempo liderar pessoas tão autossuficientes, né, vamos dizer assim, é um desafio também, porque muitas vezes a sua liderança também fica em xeque, né? Porque e a gente deixa eles muito autônomos mesmo. Essa é a nossa liderança mesmo, minha, da minha diretora aqui, é deixar eles autônomos numa vitrine para que eles possam crescer também. Então, esse estilo de liderança que foi adotado por nós, deixar eles autônomos, deixar eles explicarem o que eles fazem, e isso motiva, isso dá motivação. E eu estou ali muito como apoio, como conselheira, como mentora, para que eles exerçam o trabalho. Como eu disse, é um desafio diário, que eu tenho que me preparar todos os dias, principalmente quando eu tenho que dar feedback de algo bom ou algo errado, então eu sempre me preparo muito antes para fazer isso, leio os conceitos, sempre em busca de conhecimento na liderança, e para eu conseguir exercer essa função tão importante para que o departamento ande, né? Porque eu não consigo fazer tudo sozinha. Tem que ter um time muito bom por trás de tudo isso para que a gente consiga o resultado esperado.
A gente tem uma certa percepção de que quando tem um time de alto rendimento assim, acaba sendo mais fácil, mas depende. Depende. Tudo depende, né? Tudo Realmente depende. a gente também tem que se policiar, a gente tem que continuar em processo de evolução contínua, né? Nós como líderes, gestores de alta performance, assim, a gente acaba tendo que tá em processo intenso de renovação, de trabalho, e nessa área realmente que você trabalha, de controle, a área financeira, muita coisa evoluiu, a parte de tecnologia entrou muito forte, né, nesse tipo de trabalho, onde hoje a geração de indicadores, né, para vocês são responsáveis por gerar todas as informações para tomar a decisão da alta diretoria, dos CEOs, donos da empresa, né? E é uma área de tamanha complexidade, assim, que um simples indicador falho pode, né, trazer uma decisão ali na frente de uma compra de uma empresa, né, de todo, como você começou a explicar o processo do IPO, de valorização da empresa. Então, aí depois eu vou até pedir um videozinho separado para você explicar tudo assim, que é um tema muito legal, é muito interessante, processo de valorização, tudo é bem interessante. E você tem uma didática boa, assim, né? Vai ser interessante a gente fazer isso aí. E, e comentando um pouco dessa questão importante, né, do setor de controladoria, né, essa questão agora vamos falar um pouquinho da visão do controller, trazendo a visão do negócio, como você bem citou. A importância, né, o controle é o primeiro a enxergar, né, qualquer problemática que haja na empresa. A empresa que você trabalha é uma prestadora de serviços, né, mas a gente pode trazer isso para qualquer demanda, claro, a controladoria ela se encaixa em qualquer tipo de atividade, e puxar um pouquinho para a minha sardinha, né, para o lado da gestão industrial. Então, quando você tem um processo de controladoria muito bem enraizado, muito estruturado, qualquer tipo de indicador na área de controladoria fica fácil também para o gestor industrial trabalhar, né? Então, essa familiaridade, quando a gente tem uma controladoria muito bem apurada, e aí a gente consegue fazer gestão de estoques, a gestão dos ativos financeiros dentro da empresa, maquinários, por exemplo, que estão obsoletos, né? Muitas vezes a gente tem, se tiver uma controladoria bem apurada mesmo, já a gestão dos ativos dentro da empresa, sabe qual máquina não está sendo usada, quanto vale aquela máquina, eu posso revender essa máquina, ela está parada, não estou usando, pode revender, terceirizar para alguma outra empresa, né? Então, todo esse tipo de informação, né, como fonte decisora também de recursos para a área industrial também tomar decisão. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, trazendo um pouquinho da sua vivência, que você também passou por empresas de indústrias também, algumas ferramentas, alguns indicadores fortes que são de tomada de decisão da parte industrial, né? Não sei se eu me fiz entender nessa pergunta. Tá. Acho que sim. Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder. Na parte industrial, então, assim, olhando para serviço, né, o que a gente tem, o que eu conseguiria encaixar, e olhando para um cenário, que tipo de análise eu faria para a indústria. Como você disse, um equipamento que está obsoleto. Com certeza, um equipamento que está, uma máquina que está obsoleta, ela rende mais, ela gasta mais energia, às vezes precisa de mais manutenção, enfim, né? Então, a gente faz análises de viabilidade. Então, a gente vai colocar ali todo o custo daquele maquinário, ele está obsoleto, né? Então, eu tenho custo de manutenção, eu tenho custo maior de energia, ela pode ficar parada e isso acaba eu deixando de produzir, consequentemente atrasando algum pedido, isso impacta no meu faturamento, alguma SLE que eu tenho que atender o cliente, enfim, tudo isso a gente coloca num teste de viabilidade.
e eu vou comprar um maquinário novo para substituir aquele obsoleto. Então, quanto ele me custa, eu vou financiar, não vou, se eu tenho dinheiro em caixa ou não. E normalmente quando a gente financia, a gente peraí, vou dividir em partes, né? Então, eu pego, aquele equipamento vai ter garantia, então eu não vou ter um custo alto de manutenção, o custo de energia também vai cair, e isso eu ponho tudo numa régua no tempo para saber quanto que compensa eu trocar um equipamento por outro. Se ele vai ser financiado, se vale a pena eu financiar ou não financiar, ou se vale a pena eu comprar ou alugar essa máquina, também tudo isso entra no teste de viabilidade. Então, eu trago todos esses valores a valor presente, né, descontando se eu vou ter um financiamento ou não, se eu vou usar o dinheiro do caixa, quanto aquele dinheiro aplicado poderia me render em algum outra coisa, né? Então, essa é a minha taxa de desconto para trazer a valor presente e vejo qual é o melhor cenário financeiro para a empresa. É claro que tem que olhar a parte do negócio, operacional, o quanto compensa também, que às vezes não dá para olhar só para o financeiro também, né? Então, esse seria um teste para esse exemplo de maquinário, um teste de viabilidade, colocando todos os custos envolvidos de uma máquina obsoleta por uma máquina nova. E se compensa ou não, às vezes não compensa eu adquirir e sim alugar, porque é mais vantajoso, porque eu não preciso desprender de um dinheiro nesse momento e sim pagar ele por um tempo. Esse é um exemplo. Não sei se ficou claro, se eu consegui responder essa pergunta. Era bem desse contexto mesmo, Casinhas, de trazer uma relação real para a área da logística, por exemplo. A gente tem uma frota, né? E aí a decisão de continuar com essa frota ou terceirizar essa frota, passar essa frota de entrega de material, manter na empresa ou não, ou compensa a gente vender os caminhões e alugar o Ou serviço, terceirizar? utilizar o serviço de movimentação interno, né, que são as empilhadeiras, sabe? Compensa a gente comprar a empilhadeira ou alugar uma empilhadeira, né? A decisão do foco, né? Se a gente mantém o foco, que é industrializar o determinado item que a gente tem dentro da empresa, ou se compensa a gente ramificando essas condições tal, e adicionando mais atividades de gestão, né? Porque daí você tem que ter uma área para cuidar da logística, uma área para cuidar da logística externa, uma área da logística interna, né? A questão da armazenagem, né? Se compensa muitas vezes manter o estoque mais alto por uma estratégia. Tudo isso são valores que são demonstrados e trazidos pela gestão financeira e a gestão contábil no compêndio da controladoria. A gente tem muito assim, dentro do estoque de indústria assim mesmo, a decisão de quanto deixar no estoque, né? A viabilidade econômica de manter um estoque mais alto num determinado momento do ano, né? E isso é muito atrelado às decisões industriais também, né? Eu imagino assim, ó, trazendo o reflexo do que eu vivi durante todos esses anos, assim. Por que não se produz mais uma determinada época do ano e depois, quando vende menos, produz menos? Essa decisão, né? Toda essa decisão a gente tem que tomar junto com o financeiro. São decisões que eu não tenho capital de giro agora, como que eu vou fazer? Eu vou investir em estoque, né? Compensa eu muitas vezes emprestar dinheiro para manter estoque vivo dentro da empresa? Compensa, porque é o momento que eu tô vendendo muito. Então, tudo isso é muito uma complexidade de valores, complexidade de informações que é repassado pela controladoria, né, Samara? Se a controladoria não fizer bem feito todas essas informações, não trouxer, e assim, trazer uma peculiaridade de que você não viveu, né? Que você não viveu a inflação. É verdade. Então, imagina como era complexo toda essa condição, né, de trazer nessa, você trouxe ali do valor presente ali, né, as correções para o valor presente hoje, elas são pequenas, são ali carteira de 3... Mais o custo do dinheiro, né? Hoje é bem mais fácil, né? Agora imagina você fazer valoração de estoques,
dentro da época do Cruzeiro. É. Nossa, imagina. É uma loucura. Sim, assim, por não ter inflação, fica mais simples e mesmo assim tem uma relevância e complexibilidades para achar todos os custos que precisa. Já é complicado, imagina se tivesse uma inflação, seria bem difícil. E é isso. E além, assim, além dessa análise financeira e operacional, né, de tudo que envolve uma análise para tomada de decisão, a gente ainda tem que olhar a parte tributária. Uhum, Então, comprar, eu deduzo menos imposto de renda do que alugar. uhum, Então, tudo também isso é contado na hora que a gente faz uma análise de viabilidade. Então, é, é o financeiro, é o operacional e é a parte tributária também que tem que pôr na conta, que muitas vezes a parte tributária faz a diferença na hora da decisão. sim. Assim, a gente tem uma certa percepção de impostos, assim, mas nem imagina o tanto de coisa que vai e volta, né? Crédito, débito de ICMS, IPI, essa condição aí até é muito. E é outra área também que você tem que estar sempre atualizado, sempre acompanhando, né? Para tomada de. E assim, até risco, né? Porque muitas vezes você tá fazendo tudo certinho ali, mas se mudou alguma coisa, você deixou de pagar algum tributo, já vem uma multa, já é difícil ser empresário no Brasil. É difícil, tem que ter coragem. Tem que ter coragem realmente, porque não é fácil, não. A E gente aí não tem é só de muito. produto, é de funcionário também, tem um monte de tributação, Sim, saber escolher qual a desoneração da folha, tudo isso a controladoria também vai ajudar a decidir qual o melhor formato também. é uma área também trazida, né, pela controladoria. É um ramo muito vasto, né, que a gente tem essa da controladoria e, e trazer nessa tomada de decisão os tributos realmente é outra área complicada para a gente ter. E a questão também, depois da globalização, a gente ter também a inserção, né, de material importado, né, a gente tem muito isso. E agora a gente, com esse novo governo, está se buscando, né, a volta da industrialização do nosso país, em virtude de tudo isso, como estratégia, né, como você bem citou, a estratégia tributária muitas vezes compensa comprar da China já pronto, né? Compensa industrializar, né? Esses dias atrás eu conversei com um amigo que ele estava contando que um outro amigo dele fechou a indústria dele porque não compensava ele ter a indústria, porque ele para produzir, números fechados aí, só para deixar demonstração. Tipo, para ele produzir e vender, ele pagava 65% de imposto. Se ele comprasse da China e rotulasse, ele pagava 35% de imposto. Então, valia mais a pena ele comprar e colar uma etiqueta e revender do que ele Exato. industrializar. Então, toda essa gama também é importante, né, de gestão, de acompanhamento, tudo que a área da controladoria faz, né, Tamara? É claro, a controladoria, ela junta todos os conceitos, ela olha macro, né? Macro e micro, né? Mas olha macro para saber tudo que precisa estar tá dentro da caixinha, mas trabalha muito em parceria com as outras áreas, porque as outras áreas que vão nos dar a informação necessária para compilar tudo e trazer a melhor informação para a tomada de decisão. Muito bom. Acho que um primeiro vídeo aqui, ó, a gente já conseguiu um contexto legal, contou um pouquinho da tua carreira. É uma carreira muito rica, né? Realmente, a gente que acompanhou de fora aqui sabe disso, toda essa sua dedicação. E foi legal a gente comentar o lado mãe também, né? De evoluir também com família e carreira também, que acho que é muito importante, né? Nós, como os homens da família, a gente sabe disso, que é importante as mulheres hoje estarem nos ajudando, né? É, eu tenho um orgulho enorme da sua carreira, de ter participado ali, vivido muito dessa evolução, como
como a minha irmã também hoje está super bem. Então, vocês que cresceram junto com a gente ali, né? A gente fica muito feliz com esse sucesso, o engajamento, a conquista, e fica muito orgulhoso de todos esses resultados colhidos aí. E ainda é super jovem, ainda vai colher muitos resultados ainda, né? Então, Pois é. E já me conheceu lá no comecinho mesmo, comecinho de tudo. é, a meninona que tava nem sabia o que era balanço ainda. Praticamente isso. Muito legal, Samara. Agradecer você pelo vídeo aí, né? O primeiro de muitos, né? A gente tomara que você fique mais tranquila, assim, para poder ensinar a gente aqui do canal sobre a gestão financeira, né? Que a gente quer aprender muito contigo sobre todas essas áreas aí que a gente começou hoje falando, né? E aí eu vou te remeter novos convites para sempre que possível. A gente está aqui no canal para você contar sobre controladoria, sobre gestão financeira e gestão tributária também, que é muito importante. Obrigada, André. Eu agradeço muito o convite mesmo, muito bacana. Espero ter contribuído aí pelo canal. E muito obrigada mesmo pelo convite. Isso aí.